Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Excel? Nossa aula de hoje é para falar sobre uma função muito útil no Excel e que ajuda bastante quando queremos buscar um dado já conhecido em determinada tabela. E assim, nos evita ter que digitar todas as vezes a mesma coisa. Sabe aquela tabela da aula de caixa de busca? Vamos aproveitar a mesma tabela com os estados brasileiros, mas agora acrescentamos as capitais e as siglas correspondentes, tá bom? Assim, vamos conseguir buscar o estado e a tabela já vai preencher com a capital e a sigla automaticamente. Sim, isso mesmo, sem precisar digitar tudo de novo ou dar Ctrl+C e Ctrl+V. A função utilizada é o PROC-V. E o que isso significa? PROC vem de procurar, procurar alguma coisa. V vem de vertical, ou seja, o Excel ele vai procurar todas as informações que estiverem na vertical. Ah, mas se tem vertical, tem horizontal? Sim, tem. Por isso existe também o PROC-H, que é procurar na horizontal. Porém, não é muito comum. É mais comum fazer o PROC-V, porque é mais comum nós fazermos tabelas em que identificamos os dados em forma de coluna. Ou seja, os dados sempre estão encontrados na vertical. Como eu falei, nós vamos utilizar a mesma tabela da aula de caixa de busca. Então, olha só, nós temos aqui a lista. Lembra que nós fizemos aquela planilha lista em que nós temos todos os estados brasileiros e que nós denominamos toda essa coluna de estado, ok? Nós não vamos precisar fazer o mesmo para capital e sigla. Por quê? Porque nós vamos utilizar a função de PROC-V. Então, como que eu vou fazer isso? Vou voltar lá para a ficha. Aqui, ó, já estão todos selecionados os estados. Mas, por enquanto, nós não vamos utilizar, não. Então, aqui eu vou escrever estado. Aqui eu vou escrever capital. E aqui eu vou escrever sigla. Então, nessa coluna aqui, eu vou colocar a capital, que corresponde ao estado que eu vou selecionar aqui. E na coluna D, quando ele reconhecer o estado, ele vai colocar a sigla. A função é o seguinte, igual PROC-V. Então, olha só, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Bom, olha só. Quando eu abro parênteses, porque eu vou colocar algumas informações. A primeira é o valor procurado. Então, o que isso quer dizer? O valor procurado vai ser o valor referência da primeira coluna. E onde que eu vou ter esses dados? Aqui é onde eu vou colocar a minha informação. O valor procurado vai ser o estado que eu vou querer. Então, o valor procurado vai ser a célula B2, que é o valor que eu vou determinar a informação, ok? Vocês estão percebendo que tem toda uma sequência aqui de informações, né? Ele já está praticamente dizendo o que eu preciso colocar. Então, o valor procurado é onde eu vou colocar o dado aqui. Vou separar por ponto e vírgula, ok? Agora, ele está pedindo a matriz tabela. Quem que é a matriz tabela? Toda aquela tabela que nós temos na lista aqui. Então, eu posso vir? Posso. Venho aqui, olha o que aconteceu. Eu já tinha escrito, ó, igual, PROC-V, abre parênteses, B2, ponto e vírgula. Aqui, automaticamente, ele já está dizendo lista, exclamação. Está dizendo o quê? Que ele já foi para outra planilha. E essa planilha é que vai dizer quais os dados eu quero selecionar. Quais eu quero? Tabela toda.
Então, vamos selecionar a tabela toda. Ok? Agora eu venho na frente, ponto e vírgula. O que eu quero agora? Número, índice, coluna. O número, índice e coluna é a posição em que encontra a coluna da tabela referência. Então, o que eu vou fazer? Subir um pouquinho aqui. E nós estamos em qual célula? Nós queremos saber a capital, né? Ok. Então, vamos voltar lá para a lista. A capital está em qual coluna? Se eu contar todas as colunas desde o começo aqui, seria a terceira coluna, certo? Porém, não é assim que conta. Conta a partir de onde começou a tabela. A tabela começou na segunda coluna aqui, ó, coluna B. Então, o que eu vou colocar? Coluna 2. Mas vocês perceberam que como eu mudei de planilha, ele voltou para a lista ali. Aqui não preciso colocar a lista, é só apagar. E eu vou colocar o número 2. Então, a minha terceira informação eu já tenho. O número, índice, coluna vai ser em qual coluna se encontra a informação que eu vou colocar na tabela, certo? Ponto e vírgula. Agora, procurar intervalo. O que isso quer dizer? Uma correspondência de informação. Ele vai me dizer se é verdadeiro, correspondência aproximada, ou falso, correspondência exata. Para quem é da área de exatas, vai saber muito bem o que significa o 0 e o 1. Nós estamos trabalhando com números binários, 2 dígitos apenas. Mas para quem não sabe, vamos dizer assim, o verdadeiro é aquele valor que se aproxima. Se porventura, em nenhum momento, ele não encontrar o valor exatamente que eu preciso, ele vai me dar um valor próximo. Já o falso, ele corresponde a um valor exato. Ou seja, ou é ou é. Não tem um segundo termo, tá? Então, se aqui eu quero o estado, só tem uma capital para o estado e só tem uma sigla para o estado, eu vou colocar 0. Porque eu quero que esse valor seja apenas ele. Eu posso colocar quando ele for verdadeiro? Posso colocar. Isso não me impede, mas não é o nosso caso aqui. Pode acontecer casos que a gente pode utilizar assim. Fecha parênteses, Enter. Olha só, apareceu um erro, né? Por que ele aparece esse erro? Porque eu estou precisando de uma informação antes e ele não reconheceu. Tá nulo, tá em branco, não existe. Então, vamos fazer um teste? Clico na caixinha, vamos procurar a capital da Bahia. Salvador. Olha só, buscou. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que para sigla. Então, igual, PROC-V, abre parênteses. Qual é o valor procurado? A Bahia? Agora é Bahia porque ela tá aqui, né? Se a gente quiser trocar o estado, eu vou ter que trocar a sigla também. Não vou precisar fazer isso manual, ele vai fazer automático. Desde que eu altere o estado. Mas eu já sei que ele vai estar nessa célula aqui, B2. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? Vamos lá na lista. Vamos selecionar a tabela inteira de novo. Ponto e vírgula. Agora, qual é a coluna que eu quero? A terceira coluna da tabela, ó. Primeiro é o estado, segundo é a capital, terceira é a sigla. Eu não quero saber qual é a sigla? Então, 3. Ponto e vírgula. E agora, verdadeiro ou falso? Falso. 0. Fecha parênteses. Enter. Olha só, buscou automático. Ah, se eu alterar agora o estado, vamos colocar aqui, ó, Mato Grosso do Sul. Capital Campo Grande e a sigla MS. Ok? Se eu 0, apaguei aqui, ó, deu erro. Por quê? Porque tá em branco. Ok, pessoal? Essa é a maneira mais simples da gente trabalhar o PROC-V no Excel, tá bom? Valeu a dica? Espero que sim. E aí, pessoal, já se inscreveram no meu canal? Se não,
Aproveita que está aqui, já se inscreve, ativa o sininho para vocês poderem receber as próximas aulas. Vão ter muitas novidades por aí, tá bom? E bem simplificado para todo mundo ficar craque no Excel. Combinado? Até mais! Tchau, tchau!